Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, no caso aqui o cálculo de um trabalho. O exercício de hoje ele diz o seguinte: calcule o trabalho realizado por um campo de forças F de xy, campo de forças é y ao cubo i, x ao cubo mais 3xy quadrado j, ao mover uma partícula na curva R de t. Perceba que a curva já foi parametrizada, né? O R de t é o cosseno ti mais seno tj, de t igual a 0 até t igual a 2π. Só para recordar, o trabalho realizado por um campo de forças é dado pela seguinte integral. O trabalho é igual a uma integral de uma curva C de f dr, que pode ser escrito assim, ou pode ser escrito da forma de um trabalho realizado por uma curva C de m dx mais n dy, onde esse campo de forças F, em função das variáveis x e y, que é o que foi dado lá, é o m dxy i mais o n dxy j. Então essa seria a nossa forma de calcular um trabalho, né, realizado por um campo de forças F em uma curva C, que é uma curva parametrizada. Se nós usarmos essa formulazinha, nosso trabalho ele pode ser calculado da seguinte forma: é uma integral de uma curva C de m, né? O m é o y ao cubo. Lembra que o nosso é o m dxy, o nosso m dxy é o y ao cubo dx mais o n dxy, o n dxy é o x ao cubo, mais 3xy quadrado dy, que é a nossa integral. Bem, essa integral aqui, ela vai ser transformada numa integral definida, né? Que vai ser uma integral de a até b, uma integral da curva C, que é a curva definida por essa equação paramétrica, de t igual a 0 até t igual a 2π, então uma integral de 0 até 2π do y ao cubo. Lembra, cada ponto nessa curva é dado em função de t, mas cada uma dessas componentes corresponde a um x e um y. Então, quando você diz aqui y ao cubo, é o seno ao cubo de t vezes o diferencial de x. Lembra que o diferencial de x é a derivada de x em relação a t dt. Derivada de cosseno é menos seno de t dt. Tá? Essa aqui seria a nossa primeira parcela aqui, já começando a resolver a nossa integral de linha. Segunda parcela, então mais o x ao cubo. Quem é o x ao cubo? É o cosseno ao cubo de t. Lembra que o x é o cosseno t. Cosseno ao cubo de t mais 3 vezes o x, que é o cosseno de t, vezes o y ao quadrado, que é o seno ao quadrado de t, vezes o diferencial de y. Quem é o diferencial de y? Como y é uma função de t, é derivada de y em relação a t dt. Derivada de seno é cosseno, vezes cosseno t dt. Então nós começamos aí a resolver a nossa integral de linha, que vai ser igual a uma integral de 0 até 2π, né? Aplicando aí a distributiva, né? Esse vezes esse. Então nós temos aí menos seno a quarta de t. O dt, perceba que o dt, tanto nessa primeira parcela como nessa parcela, o dt é fator comum. Fator comum eu vou colocar em evidência depois, mas vou aplicar a distributiva aqui. Então esse vezes esse vezes esse. Então cosseno t vezes cosseno ao cubo, então mais com mais cosseno a quarta de t.
mais com mais, 3 cosseno ao quadrado de t, 3 cosseno ao quadrado de t vezes seno ao quadrado de t, tudo isso dt. Então nós temos aqui, olha, seno de t vezes seno ao cubo, seno à quarta de t, mais com menos, menos. Cosseno de t vezes cosseno ao cubo, cosseno à quarta de t, positivo. Cosseno de t vezes cosseno de t, cosseno ao quadrado de t, tá? Também positivo, dt. Isso aqui é igual a uma integral de 0 até 2π, vamos dar uma organizada nisso, de cosseno à quarta de t, menos seno à quarta de t, mais 3 cosseno ao quadrado de t vezes seno ao quadrado de t dt. Então nós teremos que resolver aí uma integral de cosseno à quarta, que é cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, ou cosseno ao quadrado, integral de seno à quarta, integral de 3 cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado. São integrais trigonométricas, não são difíceis de resolver, mas elas dão um relativo trabalho algébrico. Nós temos uma outra opção. Perceba que aqui nós temos um teorema que relaciona esse trabalho com uma integral de uma região. É o chamado teorema de Green. O teorema de Green diz o seguinte: o trabalho é realizado por um campo de forças F dr, ou seja, a integral de uma curva C de m dx mais L dy. Isso é igual a uma integral dupla em uma região R da derivada de n em relação a x menos a derivada de m em relação a y dA. Qual é a condição para que esse teorema possa ser aplicado? Que essa curva aqui seja uma curva fechada. Perceba que a nossa curva é uma curva fechada. Cosseno t, seno t são as coordenadas de uma circunferência de centro na origem raio 1. Então nós temos uma curva fechada aqui. A curva fechada delimita uma região, e nessa região R eu posso aplicar o nosso teorema de Green. Então eu vou aplicar na resolução desse exercício chamado teorema de Green, que vai me facilitar um pouquinho as contas. Eu vou evitar esse trabalho algébrico todo, né, que seria o trabalho de resolver todas essas integrais. Então, ao invés disso, eu vou fazer o seguinte, vamos mudar esta resolução. Ao invés de seguir por esse caminho, eu vou usar o seguinte, eu vou usar aqui a integral dupla de uma região R, que é a região limitada por essa curva C, da derivada de n em relação a x. Lembra que o nosso n, né, é o nosso m xy vezes i, n dxyj. O nosso n é essa expressão. Então a derivada disso aqui em relação a x é derivada de x ao cubo, 3x² mais derivada disso aqui em relação a x, mais 3y². Então, derivada de x ao cubo em relação a x, 3x², derivada dessa parcela em relação a x, vou derivar o x, né? Derivada de x é 1, sobra 3y². Então, derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y. Derivada de m em relação a y, né? M dx, derivada de m em relação a y é 3y². Então, menos 3y². Tudo isso dA. Eu vou ter uma simplificação aqui. E perceba que o teorema de Green facilita bastante a continha, né? Porque agora eu tenho que trabalhar com uma região R de 3x² dA. Basta agora estabelecer os limites de integração para transformar essa nossa integral dupla em uma integral iterada. Bem, vamos verificar agora a nossa região R, né? Para estabelecer os limites de integração. O que nós sabemos da nossa região R? Nossa região R
é dado por x igual a cosseno t e y igual a seno t. Lembra que de coordenadas polares, o x é o r cosseno θ e o y é o r seno θ. No caso aqui, o θ é substituído pela letra t, né, que é a nossa parametrização de uma curva. Nesse caso aqui, o raio é 1. Nós temos aqui uma circunferência de centro na origem e raio 1, ou seja, alguma coisa parecida com isto, ó. Então a nossa região de integração R deixou de ser a curva C e passou a ser a parte interna, né? A parte interna dessa curva. Esta aqui é a nossa região R de integração. Como é uma circunferência, é conveniente usar aí as coordenadas polares. Lembra que para essa circunferência aqui de raio unitário, raio 1, o raio está entre 0, 0 menor ou igual a R menor ou igual a 1, e o ângulo vai de 0, né? Ele parte desse ponto, dá a volta completa, então ele vai de 0 até 2π, ou seja, o θ está entre 0 e 2π. Então estou usando aqui coordenadas polares. Lembra que para coordenadas polares nós temos que transformar aquela integral, né? Aquela integral lá, ela vai ser transformada usando as formulazinhas de conversão de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. O x é o r vezes cosseno θ, o y é o r vezes seno θ, não vou precisar mais do que isso, que aqui só aparece o x quadrado. E aqui eu tenho que observar um detalhe, o diferencial de área, o dA, que em coordenadas cartesianas é o dx dy, em coordenadas polares ele é o r dr dθ. Nós temos outras fórmulas, x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado, mas essas fórmulas aqui são suficientes. Nós vamos transformar aquela integral dupla em coordenadas cartesianas para uma integral dupla em coordenadas cilíndricas e usar esses limites de integração para resolver. Então isso aqui seria igual a uma integral dupla em uma região R, essa região R é o nosso círculo, de 3 vezes x ao quadrado, lembra que o x é o R cosseno θ, né? Então 3 vezes x ao quadrado, x é o R cosseno θ, então R cosseno θ ao quadrado dA. Eu vou mudar o meu diferencial de área quando eu abrir a minha integral dupla em duas integrais iteradas. O que nós vamos resolver aí é a integral dupla desta região R de 3 vezes R cosseno θ ao quadrado, R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ dA. Então agora vamos mexer com o diferencial de área, que agora eu vou abrir essa integral dupla em duas integrais iteradas. Eu vou escolher aqui uma ordem de integração, rθ ou θr, tanto faz. Integral de... Bem, tanto faz não, né? Nosso primeiro intervalo tem que ser um intervalo numérico. É que aqui tanto o raio como o ângulo θ estão em intervalos numéricos. Então vou colocar o intervalo de 0 até 1, do intervalo de 0 até 2π, de 3r quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ vezes agora o dA. O que é o diferencial da área? R dr dθ, né? Então é R vezes, é a ordem de integração. O primeiro diferencial diz respeito a essa integral em relação ao ângulo θ. Então R dθ dr. Então nós temos aí a nossa integral para resolver, né? Para poder calcular o trabalho. Perceba que facilitou um pouquinho em relação ao que nós tínhamos antes, né? Agora eu tenho que resolver uma integral que é ligeiramente mais simples, né? Isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 1, a integral de 0 até 2π, 3r vezes r, 3r ao cubo vezes... Bem, cosseno ao quadrado. Nós temos uma fórmulazinha de trigonometria que transforma esse cosseno ao quadrado em cosseno de 2θ. Que é o seguinte, cosseno ao quadrado de θ, ele é igual a 1 mais
o cosseno de 2θ sobre 2. É uma formulazinha de arco duplo. E ela elimina esse quadrado aqui, tornando a continha mais fácil. Vezes dθ dr, que vai ser igual a... Bem, vamos continuar a nossa organização dessa conta, né? Eu vou pegar esse 2 e passar para cá, então isso aqui vai ser uma integral. Uma integral de 0 até 1, da integral de 0 até 2π, de 3r ao cubo sobre 2, vezes 1 mais cosseno de 2θ, dθ dr. E aí nós vamos começar a resolver a nossa integral. A primeira integral que nós vamos resolver é essa integral aqui em relação a θ. Convém fazer uma observação aqui, né? Essa constante aqui ela vai sair da integral e eu vou fazer a integral de 1 em relação a θ e a integral do cosseno de 2θ em relação a θ. A integral do cosseno de 2θ dθ, lembra a integral de cosseno é seno? Isso aqui é igual a seno de 2θ sobre 2 mais a constante c. O que nós fazemos? Nós chamamos esse 2θ aqui de u. U igual a 2θ. E aí o du vai ser igual a 2 dθ. E o dθ vai ser igual a du sobre 2. Então aparece esse 2 aqui dividindo. Quando eu substituo cosseno de u, du sobre 2, aparece esse 2 dividindo. E essa integral por substituição simples é a integral dessa expressão. Então, resumindo essas continhas, isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 1. Como é integral em relação a isso aqui é uma constante, eu vou conservar essa constante. 3r ao cubo sobre 2 vezes, e vou integrar 1 e cosseno de 2θ em relação a θ. A integral de 1 em relação a θ é o próprio θ, mais, né? Mais integral de cosseno de 2θ, fazendo 2θ igual a u, substituindo, é o seno de 2θ, é o seno de 2θ sobre 2, tudo isso de 0 até 2π dr. E aí nós aplicamos o teorema fundamental do cálculo. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 1, né, que eu ainda não resolvi, d, vamos fazer f de b menos f de a. Então f de b, então 3r ao cubo sobre 2 vezes f de b ou f de 2π, para a variável θ. Então θ igual a 2π mais o seno de 2 vezes θ, 2 vezes 2π, que é 4π sobre 2. Isso é f de b menos, né, menos 3r ao cubo sobre 2 vezes f de b menos f de a, que é o f de θ, né, em relação a θ igual a 0. Então 0 mais o seno de 2 vezes 0, seno de 0, sobre 2. Tudo isso dr. Bem, agora vamos recordar, né? Lembra do círculo trigonométrico. 0, π, 2π, 3π, 4π, todos no eixo da variável x, no eixo dos cossenos. E nesses pontos, seno de 0 é 0, seno de π é 0, seno de 2π é 0, seno de 3π é 0, seno de 4π é 0, ou seja, essas parcelas aqui são todas iguais a 0. Seno de 0 é 0, 0 sobre 2 é 0. Seno de 4π é 0, 0 sobre 2 é 0. Eu tenho mais um 0 aqui, então 0 mais 0, 0. E 0 vezes alguma coisa também cancela, então essa parcela toda aqui desaparece, sobrando esse 2π. Então, na verdade, o que eu tenho é uma integral de 0 até 1, de 3
R ao cubo sobre 2 vezes 2π, né? Sobrou dessa expressão toda, dr. Que aí nós simplificamos novamente, né? Tem um 2 aqui, desaparece com esse 2, e nós temos aí uma integral de 0 até 1 de 3r ao cubo π, ou 3π r ao cubo dr, certo? Simplificou, 3r ao cubo vezes π, então 3π ao cubo dr. Como eu estou integrando em relação a r, faço a integral de r ao cubo, que é a integral de potência, que é r elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então isso aqui vai ser igual a 3π, que multiplica integral de r ao cubo, r à quarta sobre 4, r elevado a n mais 1 sobre n mais 1, de 0 até 1. E novamente aplico o teorema fundamental do cálculo. 3π, que multiplica f de b é o f de 1, 1 elevado à quarta potência sobre 4, menos 3π, f de b menos f de a, que é o f de 0, 0 à quarta potência sobre 4. 0 elevado à quarta potência é 0, essa parcela é 0, 1 quarto vezes 3π, então nós vamos ter aí 3π sobre 4, né? Esse é o cálculo de um trabalho realizado por uma força. Nós não temos as unidades de medida, então isso aqui são unidades de trabalho realizadas por esse campo de forças ao deslocar uma partícula para essa curva R de t igual a 0 até t igual a 2π, ou seja, por uma volta. Espero que tenha gostado, tenha entendido a resolução. Se gostou, curta, compartilhe, deixe um like, que é muito importante para o canal. Compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito e divulgue, ajudando o canal a crescer. Muito obrigado.